A paz do Senhor, meus irmãos e amigos, é um prazer contar com vossa presença neste canal. Convido vocês a se atentarem para a palavra de Deus e a oração. Que Deus abençoe toda a sua família, toda a sua parentela. Convide Jesus Cristo para adentrar o seu lar e fazer morada dentro de você, dentro dos seus familiares. Eu desejo tudo de bom e maravilhoso dos céus para a sua vida. Enfatizo a necessidade de crer na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, e na confissão de fé, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Pois a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Eu quero enfatizar o final, que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Deus não quer destruir o ser humano. Deus quer que o ser humano se converta de todo o seu coração e reconheça Jesus como Senhor e Salvador para receber a vida eterna. Louvado seja Deus. É da vontade do Senhor que todos os homens sejam salvos e tenham pleno conhecimento da verdade que está contida na Bíblia Sagrada, desta verdade que se mostra em João 3,16. Glória a Deus. Bem, queremos neste momento, meus amados irmãos, fazer este devocional temático que tem como tema a fé que nos sustenta nas lutas. Amados, a vida cristã não nos isenta de problemas e dificuldades, mas nos dá a certeza de que em meio a todas as lutas o Senhor está conosco e a nossa fé é o que nos mantém firmes. A Bíblia nos ensina que as provações fazem parte do caminho, mas elas também são oportunidades para experimentarmos o cuidado e a fidelidade de Deus de maneira profunda e pessoal. Hebreus 11 diz assim, versículo 1: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Este versículo define a fé como uma convicção firme nas promessas de Deus. Mesmo quando não podemos ver ou entender o que Ele está fazendo, muitas vezes nas lutas podemos nos sentir desanimados. Mas é exatamente nesses momentos que a nossa fé é testada e fortalecida. Em meio às batalhas, meus irmãos, o medo pode tentar nos paralisar. No entanto, a palavra de Deus nos encoraja a confiar nele. A palavra de Deus diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. O Senhor, Ele nos garante a vitória. Que mesmo em situações difíceis, Ele está conosco, nos fortalecendo, nos sustentando. Essa fé nos permite acreditar que, independente do que vemos ao nosso redor, Deus está presente e nos ajudará a superar todo e qualquer problema. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo possa abrir o nosso entendimento para tudo isso e que possamos compreender que, mesmo estando na provação, na dificuldade, nas lutas, inserido num contexto difícil, o Senhor jamais nos abandona, o Senhor jamais nos despreza, o Senhor jamais nos lança fora. A Bíblia diz que, em meio ao sofrimento de Jó, ele não amaldiçoou Deus, ele não foi contra Deus, mas ele demonstrou a sua fé numa situação difícil, porque a situação de Jó foi muito difícil. Ele perdeu seus bens materiais, perdeu os seus filhos, perdeu as suas riquezas, mas mesmo assim, ele permaneceu firme na rocha, que é o Senhor.
que possamos estar firmes no Senhor. Em outra ocasião, os discípulos estavam no barco e Jesus estava dormindo, e levantou-se uma grande tempestade, de tal forma que os discípulos temeram e eles foram acordar Jesus. Jesus se levantou e disse: por que temeis, homens de pequena fé? Naquele momento, os discípulos estavam temerosos diante de uma situação tão difícil para eles. Situação tenebrosa, situação de morte. Mas mesmo assim, o Senhor teve misericórdia deles e fez com que a tempestade cessasse, fez com que os ventos contrários cessassem, e se levantou e deu ordem ao mar, deu ordem à natureza, e todos se maravilharam. Porque quem é este homem que dá ordem à natureza e ela obedece? Somente Jesus Cristo pode operar milagre na nossa vida. Somente o Senhor para acalmar a tempestade de nosso ser. Somente o Senhor para mudar a situação em que nós estamos inseridos. Então clame ao Senhor, rogue a Ele em meio à tempestade, rogue a Ele em meio às lutas. Não vamos desanimar, vamos permanecer firme na fé. Nós devemos perseverar, assim como aquela mulher que foi perante ao juiz iníquo. Ela de dia e de noite ficava clamando ao juiz. E o juiz disse: eu não temo a Deus, não temo homem algum, então eu vou responder àquela mulher. E aquela mulher recebeu a resposta do clamor que ela estava fazendo de dia e de noite. E Jesus contou aquela história enfatizando que nós não devemos esmorecer, e sim perseverar. Porque em algum momento Deus vai responder às nossas orações. Porque assim como aquele juiz que não temia a Deus resolveu o problema daquela mulher, Deus, que é poderoso e é superior aos homens, pode responder às nossas orações. Deus é Espírito. Aonde você estiver, você pode orar e Ele vai te ouvir. Você que está sofrendo, você que está numa situação de dor, de angústia, de sofrimento, aonde você estiver, você pode clamar a Deus. O Deus da Bíblia, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que se revela através da natureza, o Deus que se revela através da Bíblia Sagrada, o Deus que diariamente te permite levantar, te permite andar. Este Deus mesmo, Ele pode ouvir as tuas orações e responder a cada um de vocês. Então creia. Louvado seja Deus. E este foi o devocional de hoje. Creia na palavra de Deus que em meio às lutas, em meio ao sofrimento, Deus jamais nos despreza. E muitas das lutas que nós passamos é apenas provações para que venhamos a desenvolver uma fé mais firme, uma fé mais resistente. Louvado seja Deus. Então creia na palavra de Deus. Vamos orar neste momento. Deus querido e santo, eu te louvo e te engrandeço por mais este dia que tu nos concede. Tu és bom, Senhor. Nos ajuda a te servir, Pai, com alegria. Nos ajuda, meu Senhor, a demonstrar fé, mesmo em situações em que nós dissemos que não há solução aos nossos olhos humanos. Nos ajuda a acreditar que podemos sim ser arrancados dessa situação, que podemos sim, Senhor, sermos tirados do fundo deste poço. Ó Deus, nos arranca do fundo deste poço. Ó Deus, nos arranca, Pai, dessa situação difícil. Ó Deus, dá-nos sabedoria, Senhor, para agirmos segundo a Tua vontade. Senhor, nos ajuda a suportar as lutas. Nos ajuda a suportar, Senhor, esta dor. Nos ajuda, Senhor da glória, a Ti obedecer, mesmo diante desta luta. Senhor, arranca a tristeza.
Senhor, arranca, Pai, a angústia, arranca a dor, Senhor, em nome de Jesus, porque o Teu nome há poder. Em Teu nome, Senhor, até os grilhões de Satanás são quebrados. Em Teu nome, meu Senhor, nós faremos grandes coisas. Então, Pai, nós elevamos os nossos olhos para Ti, Pai, porque de Ti, ó Deus, que vem o nosso socorro. Então, Pai, nos ajuda, Deus querido, a demonstrar em meio ao sofrimento, em meio às lutas, fé. Senhor, nos ajuda. Senhor, nós rogamos a Ti, Pai, crendo, Pai, no milagre. Crendo, meu Senhor, que Tu estás conosco, mesmo diante de tudo isso, mesmo diante, Pai, desta provação. Deus querido, abençoa, Pai, os meus ouvintes, abençoa os meus irmãos, abençoa aqueles que me ouvem, meu Senhor, que a Tua palavra penetre nos corações deles e que a Tua palavra faça morada, Pai, dentro dos lares deles. Senhor, eu rogo a Ti, Pai, converta-os, Pai, santifica-nos, meu Senhor. Oh Deus, santifica-nos e nos converta a Ti diariamente, pois a nossa confiança não está no homem, Deus. E vã é a confiança no homem, a nossa confiança está em Ti, Deus. Oh, Papai querido, atualmente, Senhor, muitos confiam em amizades, muitos confiam em riquezas, muitos confiam na sua intelectualidade, mas nós, ó Deus, fazemos menções do Teu nome. Nós, ó Deus, confiamos em Ti, Senhor, e na Tua palavra, que Tu és o Deus de ontem, de hoje e será eternamente. E bem-aventurado aqueles, meu Senhor, que temem a Ti e que andam nos Teus caminhos. Ó Deus, nos ajuda a trilharmos caminhos, Pai, que alegram o Teu coração. Nos ajuda, Pai, a sermos obedientes à Tua palavra e nos converta a Ti. Nos converta a Ti, Pai. Converta os nossos ossos, converta o nosso corpo, converta o nosso olhar, converta o nosso ser a Ti, Senhor. Ó Deus maravilhoso e santo, é isso que nós Te pedimos, Pai. E em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém.